Oi, hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do livro Autodescobrimento, uma busca interior, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Nós estamos no capítulo 2, que fala sobre equipamentos existenciais. Estamos agora entrando no item 2, que fala sobre conflitos e doenças que nós necessitamos para a nossa evolução, fazem parte, né, dos equipamentos da nossa existência para evoluirmos. Então, a maioria de nós participamos das reencarnações comuns. Essas reencarnações comuns, elas são programadas de acordo com os automatismos das leis, ou seja, é de acordo com a nossa necessidade de reparação dos nossos erros, dos nossos acertos, desacertos e enganos anteriores. Então nós somos direcionados aos grupos com comportamento e valores morais semelhantes aos nossos ou não. Isso vai depender da necessidade do nosso aprimoramento, né? Que é para a gente poder dar cumprimento aos ajustes necessários para a nossa evolução individual ou dos grupos também, dos grupos humanos. Outros tipos de reparação são planejados por técnicos espirituais com a intenção de aproximar os seres, formando famílias, colocando-os mais próximos na consanguinidade para aprimorarem as relações entre si. E muitas vezes não são levadas em conta a afetividade, justamente para ser corrigidas as imperfeições morais que ocorreram no processo de resgate anterior. Então, na vida anterior, de repente, a gente arrumou desafetos, nós não cumprimos a nossa tarefa direito, arrumamos mais inimizades do que amizades e precisamos agora reparar. E muitas vezes somos colocados diante dos nossos desafetos do passado para que a gente consiga fazer essa reconciliação e a reparação. Então aqui fica-se para ser trabalhado a nossa aceitação e o perdão das ofensas. Quando a gente já tem um conhecimento prévio, né, da pessoa no passado, às vezes a gente traz as impressões. Então acontece assim, da gente, não fui muito com a cara daquela pessoa, e a gente não se aprofunda porque tem assim como que eu posso dizer? Fica ressabiado, né? Fica com o pezinho atrás, porque aquela pessoa lembra algo que não foi legal. Só que a gente não, nessa vida, a gente não tem como lembrar perfeitamente aonde que tem essa aversão. Se essa aversão foi construída nessa vida ou foi na outra. Então, na maioria das vezes, quando a gente não vê, né, não tem conhecimento prévio, então é porque essa versão foi construída no passado e não no momento presente. Acontecem também encontros para as primeiras experiências, né, que são organizados com o objetivo de facilitar a fraternidade, ampliando o círculo das afeições. Então aqui acontece o seguinte, é quando alguém não tem nenhuma impressão dele sobre o passado, porque é a primeira vez realmente que é uma folha em branco, né? É a primeira vez que estamos vendo, então eu não tenho nenhuma lembrança, nenhum resquício ali, não tem nenhuma memória, nada. E aí a gente vai construindo, na maioria das vezes, vamos construindo um laço afetivo, porque não tem o que ser perdoado, né, ou reajustado, justamente porque é o primeiro encontro. Então fica muito mais fácil de trabalhar as afeições. Então por isso, quando a gente não tem essa primeira impressão, existe tá limpo, né? Aí você pode colocar o que quiser nessa relação, ou nessa folha em branco que a gente
podemos colocar assim. Agora, os reencontros são combinados com a intenção de serem realizadas boas ações e fazer, né, as correções inadiáveis do passado. Por isso, é muito comum os conflitos domésticos. Então, a gente não bate com o pai, eu não vou muito com a cara da minha mãe, com meu irmão a gente não se entende muito bem, às vezes é uma tia, às vezes é uma avó, às vezes é um primo, enfim. Então, aí começam os conflitos domésticos por conta de ideias, de interesses, as aceitações, as rejeições, aquele que eu me afinizo mais, que eu tenho mais entendimento, ou aquele que eu me desentendo com facilidade. Tudo isso para que a gente possa, no laço consanguíneo, fica mais fácil de se acertar, porque faz parte, o laço consanguíneo ele fortalece muito a aproximação dos espíritos. Então, o espírito encarnado que nas vidas anteriores, né, agravaram a sua situação moral, muitas vezes na fase infantil, acaba não recebendo o carinho dos familiares mais próximos e podem vir a desenvolver doenças orgânicas ou psicológicas, sofrendo as consequências causadas, né, pelos delitos do passado e que agora são cobrados pela vida. E esse é o momento, né, que vai reorganizando ou despertando a consciência do dever a ser cumprido, conforme a gente vai tendo mais noção, mais responsabilidade de que algo eu fiz e que precisa ser reparado. Então, eu posso ter eu entendo essa rejeição, esse abandono como um aprendizado que eu tenho que fazer, porque alguma coisa parecida eu fiz no passado e eu preciso resgatar o mal que eu pratiquei anteriormente. Quando as faltas passadas são muito graves, fica gravado no perispírito. E quando esse espírito está se formando, está no ventre da mãe, está se formando fisicamente, fica registrado os limites, porque o perispírito ele vem com algumas marcas ou deficiências que precisam ser acertadas, né? Então fica registrado os limites e as anomalias na genética do ser reencarnante, que é para ser utilizado como recurso energético para a reabilitação do espírito preso ao corpo físico. Nada ocorre na vida por acaso ou descuido da consciência cósmica. Assim sendo, quando adquirir a consciência no seu sentido profundo, é despertar para a solução daquilo que a gente desconhece e buscando compreender essas responsabilidades em relação a si mesmo. Então, uma pessoa consciente é livre para trabalhar no bem pela própria escolha, preenchendo-se de amor para a humanidade. Então, a gente, quando tem a consciência, quando está buscando o autodescobrimento, vamos percebendo que determinados sofrimentos que passamos são devido a resgates. Então, a gente busca compreensão e busca superar essas situações com amor, com entendimento, com alegria. Então, a gente sai, né, sai do automatismo e passa a perceber que nós temos também o potencial de fazer essa mudança. E que muitas vezes, pelos automatismos, que a gente já está ligado no automático, faz as coisas sem pensar, agimos muito irrefletidamente, então a gente não se dá conta de que temos esse potencial guardado dentro de nós.
e que está só apenas esperando a nossa decisão para exercitar essa capacidade de que temos e que está aqui paralisada. Então, quando a gente fica no sofrimento achando que somos vítimas das circunstâncias, nós não saímos também do lugar. Nós ficamos esperando que alguém faça por nós, porque intimamente nos sentimos vítimas e coitadinhos, e que precisamos de alguém para nos defender, sendo que na realidade nós já nascemos com todos os equipamentos, com todas as funções internas para superar todas as adversidades. Basta apenas ter a vontade para reverter esse quadro negativo. Então, e por conta disso, porque a gente fica no sofrimento sempre e no coitadismo, nós causamos sofrimento para nós mesmos e para quem está próximo. Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, como não estão muito felizes, não ficam felizes com a felicidade de quem tá perto. Então, uma das finalidades principais da nossa reencarnação é essa aquisição do amor, que é uma afetividade plena, para o nosso crescimento espiritual e o autoaprimoramento, buscando sempre o conhecimento e o encontro com o nosso Deus interno, com o nosso Deus interior. E assim, enquanto nos sentimos vítimas da herança do desamor e do egoísmo, nos fechamos na rebeldia e passamos a ter dificuldades em espalhar a luz do sentimento do bem, do entendimento, e ficamos indiferentes ao nosso próximo. E mesmo quando fazemos parte e somos aceitos pelo nosso grupo familiar. Então, é uma questão de a gente não ficar feliz com a felicidade alheia mesmo e ser rebelde, porque a gente não está concordando com a lição que nos está sendo dada, que é para a gente aprender a trabalhar mais virtudes de entendimento, paciência, tolerância, e que está todo mundo caminhando para a evolução do ser espiritual. Então, o problema ele se apresenta mais complexo ainda quando esse mesmo sentimento egoísta guarda uma antipatia surda ou uma animosidade por alguém do grupo doméstico. Tal reação ocorre em forma de desamor dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, entre irmãos ou entre outros membros do grupo doméstico. Essa atitude justificada é responsável por inúmeros conflitos psicológicos, como as fobias, insegurança, instabilidade emocional, complexos de inferioridade ou superioridade, né, soberba, etc. E essas enfermidades orgânicas começam a se instalar por conta desses desajustes, desses desequilíbrios emocionais. A criança, quando ela nasce, ela tem a necessidade de ser amada, de ser protegida, de ser nutrida, orientada, com a finalidade de desenvolver os sentimentos da afetividade, da harmonia, da saúde, discernimento. E muitas vezes ela recebe pais que não dão isso para ela, pais familiares, né, que não dão isso. A criança, quando ela não é amada, logo nos primeiros anos de vida, ela vai aprender o desamor.
e provavelmente ela se vai se tornar um adulto amargo, né? Não muito feliz. Se ela se ela foi envolvida ou cresceu num ambiente onde tinha muita hostilidade, agressividade, violência, vai se tornar, né, pode se tornar um adulto violento, hostil, porque são as primeiras impressões que ela está recebendo enquanto ser reencarnante em formação. Contudo, esses sentimentos, como já foi dito anteriormente, de amor, de compreensão, da inteligência, estão guardados dentro de nós. E podemos a qualquer momento lançar mão disso quando resolvermos tomar responsabilidade sobre tudo o que acontece na nossa vida. E paramos de ser manipulados pelos outros, ou que os outros vão pensar, ou porque os outros não gostam de mim, ou isso ou aquilo. Então a gente começa a ser responsável pelas nossas atitudes e principalmente pelo nosso autorrespeito. Então, a responsabilidade do adulto é muito grande enquanto na formação de um ser encarnado para que se torne um adulto harmonioso, um adulto honesto, feliz. E a sociedade também pode ajudar, né? Os parentes também podem ajudar. Porque quando essa criança se sente atendida nessas necessidades, ela consegue com facilidade alcançar os objetivos da reencarnação e devolve aos grupos da família e da sociedade todas as conquistas ampliadas com autonomia. Que é diferente, né, daquela que não foi atendida nessas necessidades. Ela acaba, muitas vezes, como a gente vê por aí, os adolescentes cobrando coisas que não receberam e exigindo receber de uma forma violenta, brutal. Então, a responsabilidade do adulto na formação de um ser, né, de uma pessoa, é muito grande e precisamos tomar consciência disso. Ao não receber o amor que ele esperava, acaba desenvolvendo quadros patológicos que assumem gravidade a partir da juventude, quando já começam a dar trabalho na fase infantil. Muitas crianças já começam a mostrar essa agressividade nos primeiros anos de vida. Então, e exigindo assim, vai acabar exigindo terapias psicossomáticas, espirituais, de natureza moral, buscando se libertar da opressão e do desespero que lhes causam muito sofrimento. Aqui a benfeitora, a questão da psicossomática, então, emocionalmente não estou sendo muito bem trabalhada, a criança não está sendo muito bem trabalhada e acaba desenvolvendo quadros enfermiços pela falta de amor, por não se sentir pertencente, por não se sentir amada, muitas vezes porque tem que se calar, então desenvolve problema de garganta, ou a família está sempre em conflito, desenvolve alergias, etc. Então, a patologia serve, inclusive, para a família dar um tempo e pensar o que é que está acontecendo, o que estamos fazendo, energeticamente, inclusive, para que essas doenças estejam manifestando. Às vezes manifesta na criança, às vezes manifesta no adulto, por conta da emoção que não está sendo muito bem trabalhada. Então, as doenças, elas precisam ser vistas com mais carinho,
dando significado para aquilo que precisa ser ressignificado. Quando a criança ela se sente desamada, o seu inconsciente chama a atenção através também de distúrbios do sono, como pesadelos, inquietação noturna, choro, insônia, agressividade, rebeldia, medos e mau desenvolvimento psicofísico. O amor é o alimento para a vida, que atua na base do ser e harmoniza os equipamentos eletrônicos do perispírito que fazem a ligação espírito-matéria. A sua vibração do adulto acalma e dá segurança, ao mesmo tempo restabelece de forças e vitalidade insubstituíveis. O amor é o remédio, é a cura para a humanidade. É somente o amor, né, para nutrir, para nutrir as nossas carências. Quando o indivíduo ele se identifica desamado, hoje ou no passado, faz inconscientemente um quadro regressivo e descobre que não foi necessariamente nutrido ou alimentado pelo amor, passando a experimentar um sentimento de reação através da anorexia nervosa ou inapetência, né? Aquela falta de apetite, porque a pessoa não foi... Ela regride um pouco para a fase infantil. E isso daí pode tornar-se um perigo para a saúde, né? Principalmente a anorexia, que a pessoa tem uma visão distorcida sobre si mesma. Então é muito perigoso. O seu curso pode ser acidental, passageiro ou por largo tempo, gerando graves danos. Então, de outra forma, pode apresentar uma reação totalmente contrária e faz uma patologia de voracidade alimentar. Às vezes também tem essa troca, tem a anorexia, né, que a pessoa não quer comer, tem essa distorção da imagem, e a bulimia, né, ou a pessoa tem aquela compulsão alimentar com uma obesidade mórbida, que vai comendo para preencher um espaço, preencher um vazio que ela não sabe de onde. Ou preencher um espaço, ou se proteger de alguma coisa, se defender. Então, a bulimia ou a compulsão alimentar também é um recurso grave que mostra assim, que aquela insatisfação que a pessoa teve no passado de não receber o que precisava, leva a comer até a exaustão, proporcionando perturbações digestivas e nervosas muito complexas. Ainda pode ocorrer esses vômitos, né, nervosos, porque eu não estou conseguindo lidar com isso, aí eu ponho para fora. E na psicossomática a gente diz que quando a gente vomita é porque nós engolimos uma situação, porém não conseguimos digerir, então expulsamos violentamente para fora essa situação, metaforicamente. Se não trabalharmos o emocional, continuaremos fazendo a mesma coisa, comendo em excesso ou tendo dores de estômago, vomitando, por não conseguir lidar com a situação emocional, e vamos dar desculpas de que foi alguma coisa que eu comi. A gente vai sempre procurar uma justificativa. E então a gente precisa trabalhar muito o nosso emocional para evitar essas patologias
e sempre levando em consideração toda doença, todo sintoma que a doença traz, ela está mostrando algo que precisamos olhar emocionalmente, alguma situação que nos desagradou, ou que a gente não está digerindo, ou que doeu muito, enfim, essa acaba trazendo muitas vezes uma indigestão nervosa, diarreia, prisão de ventre, que fazem parte dessa patogênese decorrente da ausência do amor, principalmente no capítulo da reencarnação do espírito. Então, vamos olhar direitinho para nossas crianças, observarmos os sintomas, os sinais também que elas dão de doenças, para que a gente possa, logo no primeiro momento, procurar corrigir e doar o amor necessário para o restabelecimento da saúde física e principalmente da saúde mental. Então, a necessidade de cada um digerir os próprios problemas é indiscutível e inadiável, devendo fazer parte do dia a dia, né? E de todos nós, e principalmente de todo aquele que está despertando a consciência em si. Então, temos as crianças, temos nós, né? Para a nossa criança que está inserida em nós, mesmo com a idade. Isso não quer dizer que quando eu tenho bastante idade, eu tenho a maturidade. Muitas vezes nós adultos não temos a idade emocional correspondente à idade cronológica. Então, por isso que muitas vezes nós não conseguimos lidar com determinadas situações. O que precisamos fazer? Realmente retornar lá para a infância, buscando aonde, em que momento, em quais situações aconteceram algo traumatizante ou marcante que faz com que eu ainda reaja dessa forma. Então, a questão da idade, né? Eu estou falando, às vezes tem 50 anos, mas será que a idade emocional é de 50? Pode ser de uma criança de 5 anos. Muitas vezes, emocionalmente, nós estamos bem aquém da idade cronológica. E aí a gente precisa olhar para esses sintomas e curar principalmente a nossa criança, para que o adulto comece realmente a ter mais responsabilidade sobre si e consiga olhar para suas situações e realmente resolver os próprios problemas, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Então a gente vai sempre ter alguma coisa, alguma situação para ser superada, porque estamos em evolução. Cada vez que a gente consegue passar por uma situação de desconforto, é uma bênção para nós, é uma evolução, e sempre vai ter alguma coisa que vai nos desafiar a evoluir. Nós não vamos nunca ficar parados. Tem uma fase de calmaria, mas depois vem uma fase de tempestade, né? E precisamos trabalhar esses conflitos, mesmo sobre as perfeitas camuflagens do nosso inconsciente, porque muitas vezes a gente não consegue lembrar ou fazer o link. Não, tá tudo bem, ou não queremos ver também, né? Então, por isso, tá tudo bem. Mas, diante uma autoanálise honesta, na qual se dispense o elogio, a condenação e a justificação, a pessoa deve se permitir a identificação do erro, do problema, e sem consciência de culpa. Apenas aceitar a responsabilidade de que não sabia fazer de outra forma até então. Então, muitas vezes a gente, quando percebe que errou,
A gente se condena, chicoteia, fala, nossa, onde eu estava com a cabeça, não sei o quê, e fala mal, né? Briga com a gente mesmo, se, se, se xinga, essas coisas assim. Para que a gente possa fazer a correção, a gente precisa realmente aceitar. Eu errei, aí vamos analisar a condição. Será que eu sabia fazer diferente naquele período? Ou quando aconteceu? Eu poderia ter feito de outra forma? Poderia, mas eu não fiz. Por que eu não fiz? Porque eu não sabia, na maioria das vezes. Eu não sabia, eu não tinha condições. Se fez do jeito que fez, é porque era assim que sabia fazer. Então não adianta ficar paralisado na culpa, porque a culpa não faz ninguém progredir. Assumir que errou e começar a pensar como que eu posso corrigir aquilo, como que eu posso reparar, ou buscar estar mais atento, mais presente, sair do automatismo para prestar atenção nas coisas que estão acontecendo em tempo real. E aí dá tempo de agir de forma diferente. Porque quando está no automatismo, a gente responde, papo, né? Não, nem pensei, falei. E, então, a gente precisa sair desse automatismo para ficar no modo presente e ter condições de fazer de forma diferente. Essa cuidadosa análise, sem caráter exigente e nem condenatório, acaba abrindo inúmeras possibilidades para o nosso equilíbrio e ajuda a desenvolver a tolerância em relação aos outros, produzindo a harmonia interior que tanto necessitamos. Aí então surgem os desejos de recuperação pelo trabalho bem orientado e a canalização das energias, que acabam se transformando em dínamos geradores de força que propiciam a nossa saúde, o nosso bem-estar e a nossa harmonia. Vamos ficando por aqui e depois a gente passa para o terceiro item, que é distonias e suas consequências, ainda no capítulo 2, sobre os equipamentos existenciais. Espero ter conseguido passar a mensagem. Se vocês gostarem, dá um joinha, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Numa próxima oportunidade, eu volto, então, a falar, a dar continuidade desse livro, Autodescobrimento, uma busca interior. Beijo no coração.